Fala, meu aluno, tudo bem contigo, meu amigo? Por favor, faça a leitura desse próximo item para a gente poder trabalhar o que ele está colocando para a gente. Vamos lá. Se cada número complexo na figura fosse multiplicado por Z2, a imagem resultante seria a mesma. Foi então, amigão. Então, olha o que teremos aqui. Ele está falando que se eu pegar qualquer número complexo dessa figura e multiplicar por esse número complexo Z2, a gente sempre vai obter uma delas. Ou seja, a imagem resultante vai ser a mesma. Então, se cada número complexo fosse multiplicado por esse daqui mesmo, o que iria acontecer com essa figura? Ela iria mudar, ela iria continuar a mesma? É esse que é o nosso objetivo nesse exercício. Amigão, é muito interessante a gente conseguir enxergar esses números complexos na forma trigonométrica. Vamos lá, pergunto para você, quem seria um número complexo Z2? Colocar o número complexo Z2 na forma trigonométrica é achar o módulo e o argumento, que já está na figura desde o início da questão, que já encontramos. O módulo equivale a esse valor numérico, que é o próprio 1, e o argumento equivale a esse ângulo de 45 graus, olha, que está aparecendo aqui para a gente, que já discutimos em relação às raízes desse número complexo. Então, significa que esse camarada eu posso escrevê-lo assim, como 1 vezes o cosseno de 45 graus, mais I seno de 45 graus. É esse camaradinha que a gente tem. Amigão, para a gente poder entender isso daqui, como falamos nas nossas aulas de interpretação geométrica, que aparece aqui para a gente dentro das operações de número complexo, a gente vai ter o seguinte: sempre que você multiplica um número complexo por outro número complexo, o que você faz? Você multiplica o módulo e soma o ângulo. Então eu quero que você pense comigo, se a gente vai multiplicar um módulo, eu te pergunto, multiplicar por 1 muda em alguma coisa? Não muda em nada. Ou seja, se você então está multiplicando por 1, significa então que a gente não vai ter o quê? Deformação nessa figura. Então, como a gente está multiplicando pelo número 1, não há deformação. Ou seja, essa figura nem vai comprimir e nem vai esticar. Bacana, ela não vai ter deformação. Agora, quando a gente faz também multiplicação de número complexo, esse argumento, que é o ângulo que aparece aqui para a gente, ele também vai provocar alguma coisa nesse número complexo, ou melhor, nessa nossa figura. O que ela vai provocar? Uma rotação. Aqui, no caso, uma rotação de quanto? 45 graus. Então, como aqui a gente está multiplicando pelo número 1, ele não vai nem esticar e nem comprimir a figura. Então, a única coisa que multiplicar pelo número complexo Z2 vai provocar nessa figura é a rotação dela de 45 graus. Agora, vem junto comigo nessa figura que eu acabei de produzir. O que acontece se eu pegar essa figura e girar 45 graus? Você concorda comigo que sempre a gente vai ter todos os vértices encaixando nas mesmas posições originais que aparece aqui para a gente nessa figura? Olha aqui, ó. Toda essa diferença é de 45 graus. Então, se eu rodar 45 graus esse camarada, ele vai cair no lugar do Z2. Se eu rodar 45 graus esse camarada, ele vai cair no lugar do Z3. E assim sucessivamente para todos esses vértices que aparecem para a gente. Então significa que uma figura vai ficar sobreposta à outra. Ou melhor, a imagem resultante vai ser a mesma como o item colocou para a gente. Por causa disso, esse item vai estar o quê? Certo, correto, verdadeiro? Sede sincero, amigão. Então a única coisa que a gente precisava era o quê? Tentar entender o que provoca para a gente a multiplicação de um número complexo por qualquer outro número complexo. Lembre sempre disso, multiplicar complexo é multiplicar módulo e somar ângulos. Como a gente vai ter isso? Multiplicar por 1, não vou ter deformação alguma, não vai nem esticar e nem comprimir o número complexo. E além disso eu vou ter o quê? Uma rotação que vai significar a soma desses 45 graus. Tranquilo, meu amigo? Finalizamos aqui e eu te aguardo no próximo item. Até mais!